Olá, ouvintes! No episódio de hoje, nossos anfitriões Repertório e Sabedoria exploram como os modelos de linguagem moldam o nosso pensar, do impulso inicial de organizar ideias ao risco de cair no modo automático quando a gente só copia e cola. A partir de MIT Study, Using ChatGPT won't make you dumb unless you do it wrong. Estudo do MIT. Usar ChatGPT não vai te deixar burro, a menos que você use errado, de Alberto Romero. Spoiler rápido, não é a IA que emburrece, é o jeito de usar. Uso passivo reduz engajamento, uso ativo como copiloto eleva a qualidade do raciocínio. Ajuste o volume e vamos nessa. Oi, pessoal. Olha, uma coisa que a gente ouve muito por aí, né? Essa preocupação. Será que usar tanta IA, tipo ChatGPT, tá deixando a gente, sei lá, menos inteligente? É uma pergunta que pega, né? E parece simples, mas um estudo recente lá do MIT mostrou que a história é bem mais complexa. Exato. E o legal desse estudo é que eles não ficaram só no "o que você acha", foram direto na fonte. Sim, usaram eletroencefalograma, o EEG, para ver mesmo o que estava acontecendo no cérebro das pessoas enquanto elas escreviam um dado muito mais direto. Com certeza. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar num artigo que resume esse estudo do MIT para entender melhor, assim, sem simplificar demais, sabe? Como esses modelos de linguagem afetam nossa cabeça, principalmente na educação. Perfeito. O experimento deles foi bem interessante. Pegaram 54 participantes, dividiram em grupos. Certo. Um grupo usava o GPT-4 para escrever. O outro o cérebro mesmo. A tarefa era escrever redações curtinhas, tipo aquelas do SAT, sabe? Sobre temas como lealdade. E tudo com tempo contado. 20 minutos, corrido, né? E o EEG ligado o tempo todo. Isso. E teve um ponto crucial. Uma quarta sessão onde eles trocaram. Quem usou IA foi para o cérebro e vice-versa. Isso permitiu comparar o efeito no mesmo indivíduo. Ah, é inteligente isso. Então, vamos lá. O que descobriram? Começando por quem usou o ChatGPT primeiro. Olha, na análise dos textos aconteceu uma coisa curiosa. No começo, o pessoal ficou melhor em fazer os prompts e impedir o que queria para IA. Faz sentido, foram aprendendo a usar. Sim, mas depois a tendência foi ir para um uso mais passivo. Meio que um copia e cola com menos esforço, sabe? E as redações em si ficaram muito parecidas umas com as outras, com aquele jeitão de texto de IA que a gente até reconhece. Pouca originalidade, pouca voz própria ali. Parece que a IA dá uma nivelada por baixo, né? Puxa tudo pro meio termo. Exato. E o mais interessante, talvez, foi a percepção de autoria. Os participantes disseram que sentiam menos que o texto era deles. Nossa. E tiveram dificuldade até para lembrar ou citar partes do que tinham acabado de coescrever. Isso sugere que a informação não foi processada tão profundamente, sabe? A memória codificou de forma mais superficial. Entendi. Eram textos mais longos, imagino. Ah, sim, bem mais longos. A IA produz rápido, né? Claro. E o cérebro? O que o EEG mostrou para esse grupo? Aí que os dados ficam bem claros. O engajamento cognitivo geral, medido pelo EEG, diminuiu ao longo do tempo para quem usava IA. Diminuiu? Como assim? É como se o cérebro entrasse num modo mais automático, sabe? Gastando menos energia porque a ferramenta estava ali dando suporte. Entendi. Comparando com um grupo que só usou o cérebro, a redução foi grande, coisa de 50% menos nos padrões de conectividade e na ativação geral do cérebro. Uau, 50%? É muita coisa. Mas será que isso é só menos atividade ou pode ser uma eficiência? Tipo, o cérebro delegando e focando em outra coisa. É uma possibilidade, claro. Mas quando você junta tudo, a conectividade menor, a sensação de não ser o autor, dificuldade de lembrar, parece mais que essa eficiência vem ao custo de um processamento menos profundo. Faz sentido. Teve um pico de atividade na segunda sessão que eles associaram a organizar as ideias que a IA dava. Mas depois a tendência foi de queda. E a pressão do tempo, aqueles 20 minutos, provavelmente incentivou esse uso da IA como um descarregador cognitivo. Como era de se esperar, as redações foram mais curtas. E o EEG mostrou o oposto.
níveis mais altos e consistentes de engajamento e ativação cerebral durante as sessões. Certo. Mas é sempre bom lembrar que todo estudo tem suas limitações, né? Com certeza. E os pesquisadores apontam isso. A amostra não era enorme e era de uma região específica, ali perto do MIT. A tarefa era bem definida, uma redação curta, usar um modelo de IA específico, e o EEG, apesar de ótimo para tempo real, não tem uma resolução espacial perfeita. E é um retrato do momento, né? Não dá para saber os efeitos a longo prazo só com esse estudo. Exatamente. Precisaria de estudos longitudinais para isso. Ok. Então, juntando as peças, a mensagem principal não é que IA emburrece. Não, definitivamente não é tão simples. O que o estudo sugere forte é que o jeito como a gente usa a ferramenta é que faz a diferença. O como, não o quê. Isso. Aquele uso mais passivo, de copiar e colar, principalmente com pressa, leva sim a um engajamento menor do cérebro e a uma compreensão mais rasa. A IA vira uma muleta cognitiva nesse cenário. E ter os dados do EEG dá um peso extra para essa conclusão, né? Não é só o que a pessoa acha que aconteceu. Sem dúvida. É uma medida direta da atividade cerebral. E isso faz a gente pensar no nosso próprio uso, né? Com certeza. Ficar ligado nessa tendência de entrar no modo automático é o primeiro passo, para a gente buscar usar de forma mais ativa, mais crítica. Aí talvez o benefício seja maior. Perfeito. E para a gente fechar, uma provocação aqui. O estudo focou nessa tarefa de escrita com o tempo apertado. Mas e se fosse algo que exige mais criatividade original, ou um pensamento crítico mais fundo, talvez com mais tempo? Será que a conveniência da IA sempre compensa essa possível redução no engajamento do nosso cérebro? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar